Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará, porque era traição. O Senhor respondeu: leve um novilho como você e diga: vim oferecer o sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que deves fazer e qual dos filhos deles deves ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-los, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Quem assistiu a série já tem a cena na cabeça, né? É porque Samuel antes, né, detona Saul. E aí o povo fica com medo. Porque se Samuel ungir um rei, o rei pode vir e massacrar aquela vila, aquela tribo. E aí eles perguntam: o Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Eu vim oferecer um sacrifício, Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, esse é um homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois este eu rejeitei. Diga misericórdia. As irmãs solteiras, abrem o olho. Glória a Deus. Os irmãos também, né? Glória a Deus. Vamos lá. Me perdi agora na brincadeira. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o... Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, foram todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem ruivo. Nada a ver com o filme, né? De boa aparência, e seja aquele ventão lá também não combina com a Bíblia. E os olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se, unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que estava trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto. Obrigado por essa porção das Escrituras. Que o Senhor possa estar trazendo orientação, direção aos nossos corações, às nossas vidas. Possamos, ó Pai, não apenas ser ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Para que possamos ser inabaláveis, Senhor. Precisamos estar sobre a sua palavra. Que o Senhor nos faça assim. Que o Senhor nos construa assim. Que o Senhor é o autor. O Senhor é o consumador da nossa fé. O Senhor é quem nos faz andar mais profundamente. O Senhor, Pai, ó Deus, não abrimos mão do nosso arbítrio. Abrimos mão, Senhor Deus, da nossa vontade, Senhor. Faz a tua. Cumpre a tua. Teu é o querer. Teu é o realizar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, possamos entender, viver sobre essa palavra, Senhor, sobre as tuas Escrituras. Possamos ter o espírito aguçado para entender o movimento profético desses dias, Senhor, e responder a ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem diria que um Zé Ninguém esquecido no campo se tornaria em status, segundo a sociologia, o maior homem que já pisou nessa terra. Estou falando em status, tá? Em dimensão de seu nome. Porque hoje, qual é o símbolo da bandeira de Israel? A estrela de Davi. Então, em status, Davi foi o homem mais significante que já pisou sobre essa terra. Todo mundo conhece Davi.
Todos os povos conhecem Davi. A história de Davi matando Golias, a história de Davi, um Zé Ninguém, esquecido. E aonde ele chegou? De fato, até esse momento, capítulo 16, Davi pensou que seria um pastor de ovelhas, esquecido da sua família. Só que aí o Senhor visita Davi, na pessoa de Samuel. E naquela visita, Davi sabe, tem ciência, que há um propósito maior no seu coração. Que é um propósito maior de Deus para ele. E esse propósito veio com o quê, pastor? Com o óleo da unção, com a sua presença, com a sua graça. Aleluia! Diga amém! Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, um propósito maior que você. Amém? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver por isso. Não em busca de um propósito, mas vivendo o propósito. Olha para o seu irmão e diga assim, está em busca ou está vivendo? Isso aí é misericórdia, né? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Em nome de Jesus, misericórdia mesmo. Mesmo, irmãos. Nós não pedimos para nascer, sim ou não? Nós nascemos involuntariamente. Nós crescemos involuntariamente. Alguns não, né? Alguns não, né? Nós morremos involuntariamente. Quase tudo das nossas vidas acontece de maneira involuntária. A única coisa que nós fazemos voluntariamente é pensar que tomamos decisões. Mas saiba você que a pessoa que está longe de Cristo, ela desobedece involuntariamente. Sabia disso? Porque quem está nas trevas não tem a mínima capacidade de obedecer a Jesus. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Na nossa condição de caído, a gente não tinha como obedecer a Deus. Então a desobediência era involuntária, era intrínseca ao meu ser. É isso que a palavra de Deus chama de semente do pecado. Nós nascemos para pecar, nós nascemos para morrer, nós nascemos predestinados ao inferno. Nós nascemos destinados ao mal. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que o mundo nos mostra. Se pega uma criança, deixa ela trancada ou sem contato nenhum, ela de forma espontânea vai aprender a mentir, vai aprender a bater e vai aprender a xingar. Porque nós nascemos para a maldade. Então o ser humano desobedece de forma involuntária. E ele não obedece, ele tenta, mas ele não obedece porque a sua natureza espiritual está morta. Até que Jesus nos visita. Até que o Samuel vem até nós com uma mensagem que é óleo, com uma mensagem que é azeite, uma mensagem que nos cura, uma mensagem que nos transforma, uma mensagem que nos saca de nós mesmos. Nos faz olhar para um horizonte com um propósito. O propósito de ser reino de Deus. O propósito de pertencer a Deus. O propósito de seguir os caminhos de Deus. E aí, nesse milagre, nós chamamos de milagre da salvação. Repita comigo, milagre da salvação. Milagre. Olha para o seu irmão e diga assim, você é um milagre. Mentira. Você é um milagre. Por que eu era um milagre? Porque mortos em meus pecados, eu não podia ouvir a voz de Deus. Mortos em meus delitos, em minha vida iníqua, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não pode, não venha com isso. Porque quem ouve a voz de Deus não é esse ouvido carnal, é o meu espírito. E se meu espírito está morto, ele não consegue se conectar com o Criador. Aí entra Jesus, como milagre, como milagreiro. E ele fala ao morto.
E o morto responde. Ele fala a Lázaro, fedendo, dentro da catatumba, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, fedendo, em decomposição, mumificado, sem reação nenhuma. Imagina a cena. E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, o milagre da salvação, os mortos ouvem a voz dele. Ouvem a voz dele. E aí Lázaro, assim foi nós, mortos em nossos delitos e pecados, e quando escutamos a mensagem dele, do Espírito Santo, dizendo: eu estou aqui, vem para mim. Nós abrimos o nosso coração e respondemos a esse chamado. E agora nós estamos vivos. E agora nós temos o arbítrio de escolher viver o propósito dele ou não. Tu com seu irmão está vivo? Você tem responsabilidade de pessoas vivas. Diga aleluia. Né? Glória a Deus que eu estou vivo. Né? Aleluia que eu estou vivo. Posso dizer sim ao pecado? Eu posso dizer não ao pecado, porque eu estou vivo em Jesus. Glória a Deus. Dentro do milagre da salvação, nessa única condição, nós voluntariamente podemos obedecer, podemos desobedecer. Agora sim, você tem a opção de errar. Você tem a opção de acertar. Depois de vivo, depois de restaurado, depois de levantado, depois que Deus te visitou, assim como visitou Davi, derramou um óleo da vida sobre a sua cabeça e te deu um propósito e um caminho para ser seguido. Olhe para o céu e diga assim: obrigado, Jesus. Só falta sair da cadeira da desobediência. Porque você pode querer obedecer. Aleluia. Eu gostaria de refletir sobre esse caminho, sobre esse propósito que nasce com o nosso novo nascimento. Eu vou repetir sobre isso. Um propósito que nasce com o nosso novo nascimento. Pedro era o quê? Pescador. Quando ele nasceu de novo, virou pescador de homens. Davi era o quê? Quando ele nasce de novo, ele nasce para ser rei. Todo ser humano que tem uma experiência profunda de novo nascimento com Jesus, quando ele renascer, tudo em sua vida vai mudar. Deus vai ter um propósito na sua vida que vem com o seu novo nascimento. Ele faz isso. Há um caminho para ser trilhado pelos seus pés. Um propósito muito maior que você. Um propósito que nasce com você. Salmo 139, versos 16 e 17. Olha que salmo lindo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. O que significa, pastor? Quando eu nasço, nós temos dois nascimentos. O crente é a única pessoa que tem duas datas de aniversário, né? Quando nasce das nossas mães, quando nasce de Jesus. Mas o propósito original é que o nascimento de Jesus e o nascimento das nossas mães fosse um só. Mas no pecado se desfaz e em Jesus se refaz. Esse texto diz que nós ainda estamos, quando estávamos no ventre de nossas mães, já havia um livro escrito pelo próprio Deus sobre um projeto existencial para você. Quem aqui já teve curiosidade de perguntar a Deus: o que o Senhor tem escrito para mim? Qual é a minha missão nesse mundo?
Para que eu nasci? Está no livro. Está no livro. Aleluia! Está no livro de Deus. O que Ele te projetou para fazer está no livro de Deus. E onde isso é revelado, pastor? No segundo nascimento, quando o óleo de Samuel vem sobre a nossa cabeça e nós entendemos a nossa porção no mundo. Diga aleluia. Glória a Deus. E eu queria pegar esse modelo de Davi. Um pastor fedorento de ovelha se transformou na maior tipologia do reinado de Cristo. Aleluia! Eu não estou falando, e eu não quero falar sobre esse papo sem graça, ridículo dessa geração. Campanhas como: se Davi pôde ser rei, imagina você. Coisa insignificante. Davi é Davi, eu sou eu. Né? Não estou falando disso, estou falando de um propósito existencial da sua vida. Que pode ter riqueza ou não. Pode ter dinheiro ou não. Que pode ter recursos ou não. Mas o que importa é que os meus pés estejam caminhando o livro que ele escreveu para mim. Diga amém. Aleluia. E eu queria estudar alguns princípios que fizeram Davi conseguir trilhar os passos que Deus estabeleceu para ele. Eu quero dizer que esses passos não podem ser dados se o Espírito Santo não estiver sobre nós. Ele é o autor, ele é o consumador, ele é quem faz o projeto, ele é quem nos ajuda a completar o projeto, desde que, como vivos, obedeçamos. Diga amém. Primeiro passo, para que você possa concluir ou andar no propósito que Deus tem para a sua vida. Saúde emocional. Repita comigo: saúde emocional. Por que vocês acham que Laodiceia Deus rejeita? Por que vocês acham que Deus escreve a esse tempo dizendo: a Laodiceia, eu vomitarei? Porque você pensa que é rica. Você pensa que tem, pensa que vê, pensa que pode. Mas você é pobre, cega e nu. É uma igreja instável emocionalmente. É uma igreja que precisa de pressupostos para ser feliz. Precisa de, sabe? Se eu não tiver com dinheiro para lanchar depois do culto, eu estou triste. Eu posso até não estar tão feliz com isso, mas a minha alegria é Jesus. Uma igreja que é completamente dependente, satisfeita na presença dEle. Eu posso estar fazendo faculdade, eu posso não estar fazendo faculdade, eu posso estar trabalhando, eu posso não estar trabalhando, mas a minha alegria é Jesus. Primeiro passo, saúde emocional, para lidar com os problemas pessoais. Davi teve que lidar com situações terríveis. Ele teve que lidar com a rejeição familiar, mas isso não interferiu em seu coração. Amém. Aos carentes fica essa palavra. Ele não deixou que a carência interferisse no seu coração. Ele era carente, porque era humano, ele não roubou. Mas ele não deixou, ele tinha saúde emocional. E quando ele estava em pânico, querendo explodir, o que ele fazia? Pegava a sua harpa e fazia o quê? Salmodiava. Você agoniado, dizendo assim: Senhor, eu sei que Tu és o Criador dos céus. Eu sei que Tu fizeste todas essas coisas, a minha alma Te louva. A minha alma Te adora. O meu coração é Teu. Tua graça é mais abundante que qualquer outra coisa. E aquela carência, ela repentinamente desaparece no meio dos salmos. Sabe o que Saul teve que lidar?
o seu mentor, o seu professor, Saul, porque Saul era também ungido assim como ele. Saul era rei, da mesma forma que ele nasceu para ser. Saul era um mentor, era uma tipologia de pai de Davi. E daqui a pouco o pai de Davi quer matar Davi por causa dos ciúmes do trono que um dia Deus deu a ele. Imagina a pessoa que você mais admira querer te matar por nada. E quando Davi teve a chance lá na caverna, Davi disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele é ungido do... Ele corta um pedacinho do manto. E com esse pedacinho, ele ainda se entristece. Porque cortou um pedacinho do manto do ungido do... Isso é o quê? Saúde emocional. Saúde emocional. Pode se vingar, pode matar, pode resolver o seu problema. O que ele faz? Ele abaixa a espada e salmo. Deia. Ao Senhor pertence a justiça. Ao Senhor pertence o juízo. Ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor pertence a minha vida e o cuidado dele. Se o óleo dele está sobre a minha vida, eu já tenho tudo. Saúde emocional. Sua esposa, o amor da sua infância, despreza ele em plena alegria. Absalão, seu filho que foi treinado para substituí-lo. Essa história é terrível. Absalão, o mais alto dos homens, cujo cabelo era penteado com ouro. Olha. O mais alto dos homens. Todos os homens de Israel ficavam a seus ombros. Ele tinha o cabelo penteado com ouro, que quando batia o sol... Olha as irmãs solteiras, né? Brilhava no sol. Deus me defenda, irmã. Eu prefiro as coisas mais humildes, né? Menos complexas. E agora o seu filho quer matar o seu pai. Não só quer, mas ele tentou matar seu pai. Ele tomou Jerusalém, tomou o palácio de seu pai e ainda as concubinas de seu pai. E seu pai teve que fugir, em idade avançada, escondido do reino que Deus tinha dado para ele. E no meio do caminho tem um demônio chamado Simei, que fica jogando pedra em Davi, chamando Davi de cachorro, de cão, e tudo que não presta. Olha a cena terrível. E aí Joabe e mais alguns: vamos matá-lo. Davi: não os mate. Saúde emocional. Não os mate. É Deus permitindo, para que eu entenda a posição que eu estou. É Deus permitindo. Diga assim: eita! Sabe o que é Joabe dizia a Davi: não, eu não vou matar seu filho. Quando Davi dá as costas, a primeira coisa que ele faz é matar seu filho. Ele mata Joabe. Não. Ele faz o quê? Salmodeia. Salmodia, perdão. Em português é salmodia. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: o que está faltando na sua vida é salmodiar. Saúde emocional para salmodiar. Diga amém. Então, no caminho que Deus tem para você, no caminho que Ele vai te dar, tenha certeza que você vai ter traição. Tenha certeza que você vai sofrer rejeição. Tenha certeza que você vai se esculhambar. Mas nesse caminho, tenha inteligência emocional para entender que nesse caminho, tudo que acontece é por um propósito. Tenha inteligência emocional para entender que o que é de bom, o que é de ruim, antes de passar na sua vida, passa na mão do Senhor.
E você não tem que se frustrar ou se envolver com essa tristeza, mas sabendo do óleo que está sobre a sua cabeça. Você precisa confiar nele, salmodiar a ele. Diga amém. Vamos ler um salmo. Salmo 18. Vamos ler, vem. Os adolescentes liguem. Os adolescentes liguem, né? Os irmãos. Né? Salmo 18. Versículo 1 a 12. Vamos ler todo mundo junto. Eu escolhi esse salmo aleatório, não. Só para. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso de manhãzinha? Mas não é, eu te amo, Senhor, minha força. No meio da rua, na fila do atacadão. Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. Sabe, no trabalho. Ei, eu te amo, Senhor, minha força. Antigamente os crentes eram doidos assim mesmo. E parece que acharam chique não ser. Mas só que o Senhor não acha nada de chique não ser. Quem que lembra de gente adorando, trabalhando? Gente, isso era maravilha. Quantas vezes antigamente eu ia numa obra de construção civil e tinha os peão botando tijolo e cantando canções ao Senhor. E hoje você chega nas obras e você não vê um barulho. No máximo que tem um radinho chiando no final do corredor. Salmodiar em todo o tempo. Você precisa fazer isso. Você precisa salmodiar, você precisa feito. Eu estou dirigindo, eu desligo, começa a salmodiar, feito um desesperado. Salmodiar ao Senhor. Olha, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor. Eu estou salvo dos meus inimigos. Ei, as cordas da morte me rendaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram. Os laços da morte me alcançaram na minha aflição. Clamei ao Senhor. Gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a minha voz, ouviu meu grito, e meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, a terra tremeu. Agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narunas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou. Deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abril que o envolvia, com o fulgor de sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Agora, eu te pergunto, quem em sã consciência consegue ver Deus dessa forma? Montando um querubim, descendo em glória, salmodiar. Salmodiar, irmãos, vai além. Salmodiar vai além do que você está vivendo. Salmodiar vai criar uma expectativa em Deus que muitas vezes ela se transforma, ela condiz com de fato é a verdade. Olha para o seu irmão, diga assim: salmodie, mesmo que pareça loucura. Aleluia! Glória a Deus! Bota a musiquinha mais animada um pouquinho. Aleluia! Glória a Deus, Andrito. Ajuda aí, em nome de Jesus.
Salmodiar, irmãos. Deus não escuta lamúrias. Bota oceanos de novo. Deus não escuta lamúrias. Glória a Deus. Deus não escuta lamúrias. Entenda isso. Deus não escuta murmuração. Entenda isso em nome de Jesus. Aí os casados dizem assim, tá vendo, mulher? Aí a mulher diz, tá vendo, marido? Tem marido que se lamuria demais, né? O Senhor estava crucificado entre dois ladrões. Esse exemplo é maravilhoso. Dois ladrões com dores iguais, com castigos iguais, com sofrimentos iguais, com destinos iguais. Um se lamuriou, dizendo: se tu és Deus, cura-te a ti mesmo. Se tu és Deus, desce dessa cruz e também me salva, para que eu possa crer no Senhor. Deus fez ouvido de mercador. Outro, na mesma condição, na mesma aflição, disse: ei, fala do teu reino. Me fala do teu reino. Jesus, sem voz, estroçado, gastou os seus últimos energias para dizer: ei, ainda hoje você está comigo no paraíso. O que eu entendo com isso? Deus não escuta reclamação e murmuração. Quer andar nesse caminho que Deus projetou? Salmodie. Salmodie. Em nome de Jesus. Dentro dessa verdade, seu destino tem que passar pela cruz. Seu caminho precisa passar pela cruz. Vai ter cruz. Olha para o seu irmão e diga assim: vai ter cruz. E você precisa de quê? De saúde emocional para entender que é necessário ter cruz. Quando eu falo isso, eu falo que vai ser necessário abrir mão de conforto. Vai ser necessário abrir mão de segurança. Vai ser necessário abrir mão de garantias. Porque a cruz traz insegurança, a cruz traz dor, a cruz traz tudo que você não quer ouvir. Mas ela vai ter que passar no caminho do propósito da sua vida. E eu botei outro exemplo, que também é maravilhoso. Hoje eu estou cheio de exemplo, né? Veja que interessante. Quando Judas vem com a multidão, traindo Jesus, para que ele fosse para a crucificação, Jesus chama Judas de meu amigo. Porque o que vem esse meu amigo? O que traz a mim, meu amigo? E quando Pedro, capítulos antes, Jesus fala de crucificação, ele faz: não faça isso com você. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Veja que interessante. Ele chama aquele que ia o destinar à cruz de meu amigo. E aquele que queria que evitar a sua cruz de Satanás. E o que eu posso aprender com isso, pastor? É que no meu caminho tem que haver cruz. Que no meu caminho eu preciso parar, eu preciso entender que vai ter cruz. E se eu quiser fugir da cruz, eu vou fugir do propósito. Deus vai usar pessoas para nos trazer cruz,
Deus vai usar pessoas para nos mostrar o caminho da cruz. Ei, essas dores são necessárias e vão acontecer. Você pode dizer, amém, não é misericórdia, não, amém. Porque não tem como fugir da cruz. Andando no propósito de Deus. É por isso que Davi não matou Saul, porque ele sabia que a cruz era necessária. É por isso que Davi não matou Simei, chamando ele de cão. Imagina o rei tendo que fugir de seu filho, um doido, um sem ninguém, chamando ele de cão e ainda tirando pedras. Ele diz, deixa que ele viva, porque eu sei que no meu caminho vai haver cruz. Sabedoria emocional. Sabe quando Davi se ferrou? Quando foi que Davi se ferrou todinho? Quando alguém botou na cabeça dele, não vai para a guerra não. Quando alguém botou na cabeça dele, fica de boas no palácio. Não queira essa cruz não. Não queira sofrer. Para que sofrer? Quem aqui já viu isso? Para que sofrer? É o que a geração Z prega hoje. Por que sofrimento? Não. Foi ali que ele se ferrou todinho. Foi ali que ele detonou a sua vida, que estava num caminho com muita saúde emocional. Mas Davi naquele momento não deu ouvidos ao Espírito, ao óleo que estava sobre ele. E ali Davi dançou. Se você quiser continuar no propósito de Deus, você precisa, entenda isso, você precisa ter saúde emocional. Como é que eu tenho saúde emocional, pastor? Salmodiando todos os dias da minha vida. De manhã, tu és grande, tu és santo, tu és poderoso, tu és justo. De meio-dia, tu és santo, tu és grande, tu és poderoso, tu és justo, os teus olhos estão sobre mim. De noite é a mesma coisa. Salmodiar a palavra de Deus. Salmodiar a Deus. Falar sobre a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, citar a palavra de Deus. Senta as mãos assim. Isso é tua Bíblia, né? Do celular, se for adolescente. Se não for pela palavra de Deus, você já perdeu. Você já foi arruinado. Mas se for pela palavra de Deus, Davi se tornou o maior rei da história. Por quê, pastor? Porque ele cantava a palavra. Porque ele falava a palavra. Porque ele citava a palavra. Porque ele vivia a palavra. Eu vejo uma multidão de gente enchendo a igreja, buscando a palavrinha de conforto, e não lê a sua Bíblia. Ele não vive a sua Bíblia, ele não ama a sua Bíblia. Ele não ama a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Ei! Segunda coisa que Davi tinha. Terminando, irmãos. Calma o seu coração, que ainda tem reunião. A habilidade de viver a eternidade agora. Agora. A religião diz que você vai acessar a eternidade quando morre. A Bíblia diz que eu acesso a eternidade quando vivo. E quando é que eu vivo? Quando o óleo de Cristo me faz nascer de novo. Então Davi, ele vivia a eternidade no agora. Olha o que aqui diz João, o Evangelho de João 17:3. A vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e que também conheçam Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. A eternidade é essa. Aleluia. Jesus é a eternidade, é agora. Parece que eu estou falando hebraico, as pessoas não estão entendendo. Jesus é a eternidade.
Vamos no ouvido assim. Diz, bora ouvidinho, em nome de Jesus, escuta a voz de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não tem que entender. Você tem que viver. Deus não se abre e se estuda. Deus se experimenta. A eternidade é agora. Davi sabia disso. Davi vivia isso, sabe? E existe uma grande diferença sobre cidadãos eternos e cidadãos desse mundo. Os cidadãos desse mundo entesouram para si mesmo. Os da eternidade para o reino. Os cidadãos desse mundo vivem para si. Nós não, vivemos para o reino. Os cidadãos desse mundo servem ao dinheiro. Nós não, servimos ao Senhor. Os cidadãos desse mundo trabalham para que sejam lembrados. Nós trabalhamos para que Cristo seja lembrado. Davi era uma pessoa que vivia na perspectiva da eternidade, que vivia em prol da eternidade. Eu preciso viver assim. Eu preciso viver assim. Se você for um cidadão do céu e querer ser terreno, vai acontecer algo na sua vida que é crise existencial. Vai acontecer e vai governar a sua vida. Você não sabe se vive as coisas de Deus? Não sabe se vive as suas? Você não sabe se trabalha para Deus? Não sabe se trabalha para você? Não sabe se enriquece um pouco mais? Ou, quando der, eu vou trabalhar para o Senhor? É aí. Isso é crise existencial. Quem vive para Deus, vive para Deus. Vive para Deus. Tem que ter tempo. Nem que seja para ganhar dinheiro. Dinheiro que espere esse momento é de Deus. Cutuque seu irmão, diga assim, saia dessa crise, irmão. Viva a eternidade. Em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o que tem de gente assim? O que tem da gente assim? Apaixonado pelas coisas terrenas e se esquece das celestiais. Querendo juntar somas de dinheiro, pensando na aposentadoria e... Não. Somos eternos. Temos que trabalhar para a eternidade. Temos que trabalhar para a eternidade. Eu coloquei dois exemplos aqui. Primeiro de uma irmã que nós conhecemos há muitos anos atrás, que ela vendia perfumes franceses, naquela época, há uns 20 anos atrás. E ela dizia que os seus melhores clientes, a gente pensava, né? Essa mulher deve vender esses perfumes de... Na época, eram 3, 4 salários mínimos de um perfume. Quem é que tem perfume desse? Aleluia, Jesus. Amém, tem gente que gosta, né? Glória a Deus. Me dando um presente, tá valendo. E aí a gente pensava que ela vendia esses perfumes dos ricos, sabe? Maurício Nassau. Não, ela dizia, os meus maiores clientes são as costureiras de Toritama. E eu sinto que... Ela dizia assim, elas se matam de trabalhar de hora extra. Elas não vivem para comprar um perfume. E elas compram. E eu vou lá e vendo, pastor, e aleluia. Ela diz, sangue de Jesus tem poder. Aí você, poxa, eu sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. Eu vou me matar por nada. Cidadão do céu, ele vê um mundo diferente. Um cidadão do céu, ele experimenta uma vida diferente. Se o mundo te acha normal, você está com defeito. Está com defeito. É para o mundo olhar para você e te chamar de doido. Recebi uma proposta que eu tinha que trabalhar aos domingos. Boa, eu disse, eu não quero. Você está doido, porque era muito dinheiro. Eu não quero. Chamado de doido mesmo, gente. Eu disse, aleluia. Oh, glória. Eu me lembro da palavra, né? Bem-aventurados sois vós quando forem lamuriados pelo mundo, aleluia. E já começa a falar em línguas, aleluia. E o povo fica doido ainda, 2 vezes mais doido ainda. Não é? O mundo não pode nos achar normal, gente. E parece que a gente quer se encaixar no mundo. Nós não podemos ser como o mundo.
O mundo tem que nos detestar. O mundo tem que nos odiar. O mundo tem que nos repudiar. Por quê, pastor? As trevas não gostam da luz. Jesus, que era a mais alta luz, foi morto pelo mundo. Eu estou com seu irmão assim, você parece com um cidadão eterno? As pessoas não gostam de você porque você é diferente? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho que você tem que seguir. Davi era assim. Todo mundo mata Saul. Não. Faz isso, Davi. Não. Luta agora. Não, eu não sou igual ao mundo. Eu não sou igual a vocês. Davi vivia pela eternidade. 2 Samuel 7, 12, 16. 2 Samuel 7, 12. Declara ao Senhor, quando foi ungido: eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre, por toda a eternidade. Davi vivia uma dimensão de eternidade. Irmãos, isso aqui que eu estou falando são verdades espirituais muito fortes. Quem é que acorda de manhã e já pensa, eu sou um cidadão eterno? Não. Já acorda nos... Eita, que despertador com uma musiquinha chata. Você já acorda reclamando. Misericórdia. E se for feito o Ricardo, bota 10 horários diferentes, tocando a cada 1 minuto. Eu também sou assim, Ricardo. Eu estou falando aqui, mas... Só que em meio de 5 minutos. Eu sou um cidadão eterno. Eu tenho que viver como alguém da eternidade. Alguém que vive a eternidade. Aleluia, irmãos, eu estou falando isso, mas eu sou de um tempo onde a gente vivia queimando de manhã, tarde e noite. Queimando. Eu estava assistindo hoje uma ministração do pastor Luiz Hermínio, bem antiga. Na época ele era bem magrinho. E eu me lembrei de Ari. Porque ele disse que quando ficava de lado, ele já tinha ido. O povo pensava que ele já tinha ido. Mas ele queimando, sabe, na presença de Deus, ele, os olhos em chamas. E bem, nós vivemos isso. Eu me lembro de ter dias que eu falava em línguas o dia inteiro. Eu me lembro de ter dias que eu não tinha sono, eu só queria adorar. Eu me lembro de ter dias que, sabe, era Jesus sem parar. Era unção sem parar, era glória sem parar. Eu me lembro de ouvir testemunhos como do pastor Antônio Cirilo, que ele vendia lanche na carrocinha e vendia falando em línguas e orando pelas pessoas. Queimado! Eterno! Glória a Deus, não são um domingo, não são uma reunião à noite, não são um momento, mas queimando, dito. Davi vivia assim. Ou vocês acham que no momento que Saul estava lá, fazendo o número 2, ele estava com a espada. Se ele não tivesse assim, ele teria matado. Mas ele vivia numa posição de eternidade. Ele vivia assim. Ele não vivia... essa semana eu estou com unção, pastor. Estou uma benção. Outra semana, estou 0. Domingo eu estou uma benção. Na segunda-feira, estou 0. Isso é um costume de Laodiceia. É um costume que tenta nos tomar. Mas nós temos que viver como cidadãos eternos. Na sua presença. Aleluia. O céu não é algo que nós já vamos alcançar, é algo que já alcançamos. Aleluia. Terceira e última. Glória a Deus. Aleluia. Essa é boa. Quem é que está apanhando muito de gigante? Eu estou, gente. Minha saúde está meia. Preciso derrubar alguns gigantes. Eu estou apanhando muito de gigante. Só que quem era especialista em derrubar gigante? Davi.
Então, a terceira característica de Davi que fez ele se tornar o que Deus queria que ele se tornasse, nem um pouco a menos, nem um pouco mais, ele alcançou definitivamente o propósito perfeito e total de Deus para a vida dele. Imagina você chegar no fim da sua vida e entender que alcançou o propósito total e perfeito do que Deus tinha para a sua vida. Chega no céu assim, com moral, né? Chega no céu com moral. Porque desde que o Senhor me ungiu com o azeite, eu tenho procurado andar no propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Davi diz, né? Tirando onda com todo mundo. A terceira habilidade que Davi tinha era a habilidade de enfrentar os desafios gigantes, impossíveis de ser vencidos. Ele tinha essa habilidade de enfrentar esses desafios impossíveis. Quando ursos e leões se levantaram, você acha que ele deu um de doido e foi atacar os bichos? Não! Ou você acha que ele não teve que salmodiar a palavra para que aquela força tomasse conta do seu coração? Quando os ursos vêm contra as nossas vidas, o mundo diz: deixa ele levar a ovelha, fica em paz. Não se arrisca, fica em paz. Subterfúgio de uma falsa paz que é fundamentada em preguiça ou em covardia. A paz não pode ser fruto de preguiça e covardia, porque isso é uma falsa paz. Isso é uma paz maligna. Você não pode deixar Satanás roubar de você o seu ministério. Fica numa cadeira para ter paz. Deixa esse menino fazer o que ele quer para ter paz. Deixa. O importante é ter paz. Não, isso é covardia, medo. Isso te tira do lugar de Deus na sua vida. Você precisa, como Davi, aprender a vencer ursos e leões. Em fé! Em fé! Como que o menino vence o leão? Nunca! Mas em fé ele vence. Como que o menino vence o urso? Impossível. Mas em fé ele vence. E como é que ele vencia? Por fé! Já chego na parte da arma utilizada. Quando os Golias se levantaram para ameaçar a sua geração, Davi bem podia dizer: deixa eu ficar de boas, eu estou em paz. Só que quem anda na eternidade não consegue rejeitar uma briga contra Satanás. Eternidade. Não é a luz que tem que correr das trevas, é as trevas que tem que correr da luz. Em nome de Jesus. E eu quero te dar agora a chave para vencer. É a solução. Eu garanto aqui. A solução não é um método, um jeito de YouTube. Se David tivesse aqui, né? Não é as linhas que David compra, não, de pescaria, não. Não é um método, não é faça isso, não. É a solução para vencer as guerras da sua vida. Qual era a arma que Davi matou o urso? A funda. Qual é a arma que Davi matou o leão? A funda. Qual é a arma que Davi derrubou o gigante? Depois ele pegou a espada e cortou. Mas quem venceu o gigante foi a funda. E o que é uma funda, pastor? Nada mais é do que um pedaço de couro que tem a habilidade de lançar a distância. E quando nós estudamos Efésios, nós vimos que a parte da nossa armadura que tem o poder de jogar as coisas à distância se chama oração. E o que colocava na funda, pastor? Pedras. E na palavra, a pedra significa a palavra.
Em outras expressões, para que possamos vencer os gigantes da nossa vida, nós precisamos orar a palavra. Olha para o seu irmão e diga assim: é só isso. É só isso. Só isso. Só que para praticar funda, tem que ser diariamente. É a coisa mais difícil. O instrumento de batalha mais difícil na guerra. Você gira uma pedra para ela acertar um alvo. Então Davi praticava isso diariamente. Humanamente falando, e praticava isso diariamente, espiritualmente falando. Porque Davi, todos os dias, salmodiava o quê? A palavra. Eu quero que você entenda um pouco melhor isso. Eu preciso ter a palavra na minha. Olhe para o seu irmão com o dedão de acusador mesmo. E diga assim: você precisa ter as palavras de Deus em sua boca. Ah, eu não me lembro do meu marido. Porque todos os dias você tem que praticar. Todos os dias você tem que ler. Todos os dias você tem que memorizar. Porque quando se levantar o gigante, você vai citar um versículo, você vai dizer: você vem a mim com escudos e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Palavra. Orar a palavra. Quando o diabo veio acusar Jesus, tentar Jesus, Jesus dizia: está escrito, Satanás. Por 3 vezes ele disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Nós precisamos orar a palavra. Se você não tem palavra na sua mente, nos seus lábios, a sua funda não tem bala. Não tem como derrubar gigantes. Não tem como vencer situações. Não tem como destravar o reino espiritual. Você precisa entender essa premissa, irmãos. Você quer viver uma vida de vitória plena. Você quer que as pessoas te vejam e digam assim: parece que Deus ama mais ele. Entenda essas verdades espirituais da sua vida em nome de Jesus. Fica de pé. Espiritualidade prática. Um guri de 15 anos, ruivo, segundo filme, do Ventão. Ele botou em prática esses 3 princípios espirituais. Saúde emocional, sabendo que no meu caminho vão ter cruzes. De que forma? Salmodiando em todo o tempo. Aleluia. Segunda forma, vivendo a eternidade. De que forma? Salmodiando. E ao vencer gigantes. E terceira forma, habilidade de vencer gigantes, que é salmo. Porque orar a palavra também é salmodiar. Então, em nome de Jesus, se eu fosse você, a partir da manhã eu começava a botar versículos nas paredes da minha casa, no banheiro, no canto, no carro. Você vai ficar repetindo todo dia textos da Bíblia. Ler a Bíblia, 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 ler a Bíblia. Quando o diabo se levantar, você vai dizer: está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Quando o Golias se levantar para humilhar toda uma geração, você vai dizer: em nome de Jesus está escrito.
Você vai usar a funda, você vai orar a palavra. E os gigantes da sua vida cairão por terra em nome de Jesus Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Tenha uma espiritualidade real. Viva! Funcional de testemunhos. Ore pela sua vida agora, ore para o seu coração. Coloque a mão no seu coração. Isso você tem que ter entendido com a cabeça. Isso tem que ser entendido com o espírito. Com a alma. Ore, ore. Em nome de Jesus, Pai. Me dota dessa capacidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Me dá saúde emocional. Não em base em experiência, mas em base da tua palavra, em base dos teus salmos, em base de quem o Senhor é. Aleluia, Senhor. Enche o meu coração de eternidade, Senhor. Enche o meu coração de eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, que eu viva a vida de eternidade, que eu viva abundante na sua eternidade, que eu viva, Deus, caminhando como um cidadão eterno. Aleluia, aleluia. Que eu viva como um cidadão eterno, Senhor, porque o Senhor me chamou, o teu olho está sobre mim, eu sou ungido do Senhor, então eu tenho um caminho a percorrer, me ensina a chegar lá. Aleluia, ore, ore. Sua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Aleluia. Ore, ore ao Senhor. Ore, ore ao Senhor. Creia, creia. Pra onde? Aleluia, aleluia. Ao teu nome, tua presença. Aleluia, ore ao Senhor. E além das ondas, Glória a Deus. Sim, Deus, diante da tua presença estamos. Se o mar crescer, Pode deixar essa, Milton. Aumenta aí. Glória a Deus. Pois eu sou teu. E tu és Cante comigo. Era outra música, mas essa vai. Glória. Aleluia. Espiritualidade prática. Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Sim, vais. tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso abrigo. Tu és o nosso refúgio. Tu és o Senhor e não existe outro. Tu és o santo. Tu és o digno. Tu és o bom. Tu és aquele que vive por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, guia-nos. Guia-me. Glória a Deus. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Nos arranca, Senhor. Essa loucura que é a mornidão.
pra que em tudo em ti Nos arranca. confie. Nos arranca, Sobre Senhor. as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É posicionamento. Obrigado pelo questionamento, Senhor. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Semana que vem nós teremos, terça-feira, não teremos a Escola das Remidas. Quarta-feira à tarde nós teremos o nosso ciclo de oração. Quarta-feira à noite nós não teremos o nosso café com Bíblia. Eu vou viajar, tá certo? E domingo será o nosso domingo de Páscoa, para a glória de Deus. Amém? Que possamos pôr em prática tudo que foi ensinado, essa doutrina, esses ensinos, para que possamos viver uma espiritualidade pujante, real, viva, em nome de Jesus. Vamos orar? Chamar o presbítero para estar dando a